Então, se você já entra na busca da cultura superior numa situação assim definida, você já entra com um escotoma, você já tem um pedaço imenso da realidade que não existe para você. E que justamente o estudo superior, o estudo da filosofia, visará reconquistar para você. Fazer com que você se torne capaz de imaginar aquilo que dentro da sua cultura não é geralmente imaginado. Acontece que a aquisição de cultura superior frequentemente se identifica com a aquisição, vamos dizer, de uma autorização do Estado para o exercício de certas profissões de ensino ou de pesquisa. Então aí você tem um seríssimo problema. Se você quer uma cultura superior no sentido de adquirir a capacidade de compreender a realidade, sobretudo a realidade da história, da civilização, a realidade da existência humana ao longo dos milênios, é uma coisa. E se você quer a cultura superior no sentido de poder exercer esta ou aquela profissão, você está indo no sentido exatamente contrário. Você precisará se adaptar à cultura presente o mais possível para que você possa representá-la profissionalmente. Está compreendendo? Este é o motivo pelo qual eu considero que a instituição universitária é a grande inimiga dos estudos superiores hoje em dia. E o motivo de eu ter me mantido à margem desta instituição durante toda a minha vida, porque eu tinha medo dela. Eu sabia que o que eles estavam fazendo lá não era, vou dizer, fortalecer as consciências para que compreendessem a realidade, mas moldá-las para o exercício de determinados papéis sociais. Entendeu? Eu vejo que o papel social de professor universitário, ou de cientista, de acadêmico, ele pode ser tão hostil à compreensão da realidade, ao ponto de que até os melhores cérebros, as melhores inteligências, na medida em que buscam se adaptar e ser bem-sucedidas nesta carreira, eles têm que se mutilar intelectualmente, para não dizer coisas que sejam incompreensíveis ou chocantes dentro daquele ambiente. Tá certo? Então, vamos dizer, as exceções, quer dizer, os camaradas que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo criar uma bela carreira universitária, tá certo? E se manter apegados à realidade, são muito poucos. Eu estava vendo essa gravação do Eric Fogler em Toronto, conferência que ele deu lá em Toronto, participando de mesa redonda, onde estavam, entre outras figuras, Bernard Lonergan e Hans-Georg Gadamer, né? São figuras de primeiro plano. Mas você comparando o que eles diziam com o que Fogler dizia, eles estavam discutindo questões acadêmicas profissionais. E o Fogler estava falando de realidades. Ao ponto de que eu acho que eles não chegaram a compreender o que ele dizia, porque era grave demais, era sério demais, você está entendendo? E olha, a gente não pode esquecer que a universidade é uma escola. E uma escola, na escola, tudo que se passa na escola é fingido. A escola não é a realidade. Assim como, por exemplo, sei lá, numa academia militar, você não vai fazer guerra de verdade, você não vai dar tiro de verdade nos seus colegas. Você vai fazer exercícios, manobras, etc, etc. Aí, falando com o Pirandello, mas não é uma coisa séria. Sério é quando você vai para o combate mesmo, tá certo? E lá, o combate, o inimigo não está a fim de te ensinar coisa nenhuma, ele quer apenas matar você. Tá certo? Quer dizer que entre o soldado que tem uma boa formação militar, né, na escola e o soldado que tem experiência de combate, a diferença é quase de planeta. Não é isso? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que tenta se adaptar à mentalidade escolar está imitando a realidade, mas imitando de longe. Você está dentro de muros que o protegem da realidade. Você é apenas um estudante, né, ou um professor, tá certo? E você não será cobrado pelo conteúdo do que você diz, porque tem a famosa liberdade acadêmica. Não é isso? Então você vê, se você é um político, um ministro, um presidente de empresa, tal, tudo aquilo que você fala tem consequências. Não é isso? Agora, se você é um professor ou estudante, nada do que você fala tem consequências, porque é tudo para fins de ensino. Está compreendendo? Um professor pode ensinar numa classe exatamente o contrário do que ele acredita. Nada o impede de fazer isso. Porque é para fins didáticos, é tudo experimental, por assim dizer. Nada é válido, nada é definitivo. Tá certo?
Então, agora, se você quer, vamos dizer, compreender a realidade do que está acontecendo, eu falo, bom, a realidade, em primeiro lugar, ela não vai se enquadrar, né, nas exigências curriculares e disciplinares. Você não tem como, vamos dizer, reduzir a realidade àquela, vamos dizer, articulação de enfoques padronizados correspondentes aos nomes das várias disciplinas, e muito menos, né, correspondente às várias gradações, né, curriculares do aprendizado. Quer dizer, não existe, por exemplo, uma guerra para o primeiro ano da faculdade, outra guerra para o segundo ano da faculdade. Não existe uma guerra só, meu filho, está entendendo? Não existe uma guerra para os economistas, outra para os sociólogos, outros para os cientistas políticos. Não, existe uma guerra só. Agora, se eu, por exemplo, eu sou um cientista político e estou dando aula para o primeiro ano da faculdade, então eu vou ter que selecionar desta guerra aquilo que combina com a minha disciplina. Eu vou ter que recortar de acordo com a exigência da minha disciplina e não com as exigências do fenômeno objetivo chamado guerra. Então, eu quero dizer que quanto mais a instituição universitária cresce, né, e se torna ela própria um instrumento essencial de manutenção do funcionamento da própria sociedade, tá certo? Menos ela se presta à busca do conhecimento. Então isso aí virou uma tragédia já, a grande tragédia do século XX, você vê. Tanto você vê que as universidades, nas últimas décadas, não só no Brasil, mas toda a parte, né, se transformaram mais em centros, vamos dizer, de arregimentação política, de formação de militância, vamos dizer, para a defesa das ideias mais imbecis que existem no universo, do que para servir para a formação de intelectuais de primeiro plano. Praticamente não existe nenhum intelectual de primeiro plano que esteja bem integrado no meio universitário. Os melhores em cada área, eles sempre estão, no mínimo estão um pouco fora. No mínimo tem um conflito, né, com eles. Também não podemos esquecer que a universidade é uma instituição educacional de massas, não de elite. Se dirige cada vez mais a uma massa indistinta, quer dizer, todo mundo pode ser bacharel, pode ser doutor, pode ser professor, etc. Quer dizer, considerando os direitos fundamentais da humanidade, é o direito a um canudo. Tá certo? Então é claro que isso aí torna ainda mais difícil, né, a articulação entre a educação universitária e busca do conhecimento. Mas você vê, esse, eu estou falando, é um problema estrutural, um problema inerente à natureza das coisas, e não estou levando em conta, no mais mínimo que seja, a possibilidade, vamos dizer, da censura deliberada, do boicote deliberado, mas que isso também existe. E existe por quê? Porque isso reflete um conflito estrutural que já era anterior. Quer dizer, mesmo que todo mundo agisse com a maior idoneidade possível, a estrutura da coisa já é problemática. Mas o fato é que as pessoas não agem com a maior idoneidade possível. Existe todo um aspecto ali de disputa de poder, de conservação do prestígio de classe, etc, etc. E tudo isso, se você pegar esse conjunto de impedimentos estruturais e mais a má intenção e a sacanagem que se mistura ali, fala, bom, então aí acabou. Tá certo? Então aí significa que a possibilidade, vamos dizer, de investigação da realidade dentro do meio universitário é praticamente inexistente. É isso, então. Vamos dizer, a não ser